E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Sabai, sou contadora de histórias e venho trazer uma história para vocês. Mas antes precisamos fazer um aquecimento para chamar a história. Quero que vocês peguem as duas mãozinhas, coloquem as duas mãos bem juntinhas, dedinhos com dedinhos, e vamos começar. Uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Espalha a magia das histórias pelo ar e vamos começar. Era uma vez um lobo. Um lobo que tinha uma fama de ser muito mau pelas histórias que ele passava. Mas nessa história ele não era mau, não. Ele queria mesmo construir uma casa para ele, pois ele estava apaixonado por uma loba e queria logo se casar. Ele ouviu por aí que os três porquinhos... os três porquinhos, sabe daquela história? O lobo ouviu dizer que os três porquinhos eram ótimos construtores e que faziam casas super legais. O lobo, então, foi procurar os três porquinhos. Quando encontrou eles, e foi explicando logo que ele queria uma casa, porque ele queria se casar e para se casar com a loba, ele precisava ter uma casa. Os porquinhos, então, tentaram convencer o lobo de fazer uma casa de tijolos, pois era a mais forte de todas. Mas o lobo queria logo uma casa bem rápido. E ele sabia que uma casa de tijolos demoraria muito para ser concluída. Ele, então, pediu para os porquinhos que fizessem uma casa de palha para ele. Mas aonde é que o lobo conseguiria tanta palha e tão rápido? Ele pensou, lembrou lá daquela história. Sabe a história da galinha ruiva? Ele lembrou que lá na galinha ruiva tinha muita palha no galinheiro e pensou de pedir ajuda para ela. Foi até lá no galinheiro da galinha ruiva para pedir ajuda para ela. Explicou toda a situação dele, que ele precisava de uma casa rapidamente. E a galinha ruiva cedeu a palha para o lobo, depois de muita negociação. O lobo carregou toda a palha que ele conseguiu e os porquinhos fizeram a casa. Quando o lobo fez toda a sua mudança, puxou mesa, cadeira, cama, a casa estava toda arrumadinha. Veio um vento muito forte que levou toda a casa do lobo pelos ares. O lobo estava triste. Foi novamente até a casa dos porquinhos para ver se os porquinhos poderiam lhe ajudar e fazer uma nova casa. Os porquinhos tentaram convencer o lobo que ele deveria fazer uma casa de tijolos, pois era muito mais forte do que uma de palha. Mas o lobo não queria uma casa de tijolos porque demoraria muito. E ele queria logo se casar com a loba. Ele decidiu, então, que os porquinhos poderiam fazer uma casa de madeira para ele. Mas onde é que o lobo conseguiria tanta madeira para fazer uma casa? O lobo pensou. Já sei! Eu vou conseguir essa madeira lá com o Pinóquio. Lembra do menino de madeira que o pai dele tinha uma marcenaria? Aquele que cresce o nariz quando ele mente? Sim! Então, o lobo foi lá pedir para o pai do Pinóquio algumas madeiras. Explicou toda a situação e depois de muita negociação,
conseguiu a madeira. Levou toda a madeira para os porquinhos para que eles começassem a casa. Eles foram construindo, até que saiu uma casa linda, cheia de quartos, porque o lobo queria ter muitos lobinhos. Mas depois do lobo colocar todos os móveis na casa e deixar tudo arrumadinho, veio um vento. Um vento forte, muito forte, que levou a casa do lobo pelos ares. E o lobo ficou sem casa mais uma vez. Estava caminhando triste pela floresta. Achou que nunca mais conseguiria casar com a loba. Até que no caminho ele encontrou uma menina de capa vermelha, de um chapéuzinho vermelho. Não sei se vocês lembram dessa menina, mas eu acho que ela já estava em alguma história com o lobo. Não era Chapeuzinho Vermelho? Acho que era, né? Então, a Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo no caminho e perguntou por que é que ele estava tão triste. O lobo explicou toda a situação para Chapeuzinho e a Chapeuzinho ficou comovida com a história dele. E ela então ofereceu para o lobo a casa da vovó. A vovó havia se mudado para uma outra casa mais distante, em outra história, e a casa da vovó estava vaga. A Chapeuzinho ofereceu a casa pro lobo, pois era de tijolos, era uma casa forte e, afinal, estava vazia. O lobo aceitou, mas perguntou o que é que ele deveria fazer para Chapeuzinho para que pudesse morar lá na casa. A Chapeuzinho disse para ele que se ele passasse uma semana todinha entregando os doces, ela deixaria ele morar na casa. Ele passou toda aquela semana entregando os doces e se mudou para a antiga casa da vovó. Da Chapeuzinho. Ele estava tão feliz, agora ele tinha uma casa de tijolos, agora o vento não derrubava. E a loba? Ah, pois é, então. A loba não se casou com ele, não, porque a loba gostava de outro lobo. Infelizmente, ele não conseguiu se casar. Se ele achou outra loba? Pois olha, eu ouvi dizer que até hoje ele ainda não achou outra loba e ainda não casou. Mas, quem sabe em uma outra história, ele não resolve esse problema, não é? Pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Essa história se chama Uma Casa para o Lobo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um beijinho para todo mundo e até a próxima!